Bora, fiel, se liga na zoeira do Mano com seu irmão Marcão São Paulino. O Mano que pegou até um boneco de pelúcia ali, um Bambi. Tá muito bom esse corte, tá engraçado pra caramba. E muita análise também com o De Paula. Se liga só nesse corte. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Nenhuma informação, então sem mais violações, bora pro vídeo. Boa tarde. Chupa trouxa! Chupa trouxa! Ai, hoje, hein? Meu Deus do céu. Ai. Vamos pro inferno. Ontem eu me lembrei de uma pessoa, Domênico Gato, Domênico. Me lembrei de você. Sabe por quê? Eu lembrei de você narrando. Como você é um excelente narrador, você falando assim... Canetinha! Ai, canetinha! Ai, meu Deus! A Champions League! Ai, canetinha! Olá, Zé! Lembrei de você, Domênico. Então, uma canetinha Viu é bem, legal. viu bem. Se eu ver se... É verdade, Domênico. Canetinha, assim. Então, se é verdade. A canetinha foi do Depay, não foi do Guinegão que ele fica bancando, pedindo pra colocar o Memphis Depay nota 3, diga-se de passagem. Quero ver se o senhor vai elogiar Dorival Júnior, que bancou o tal do bidão de meia que o mano critica, fala que não presta. Aí vai lá, o cara mete o Memphis lá pra fazer a substituição, tira o Guinegão que mal pegou na bola e quando pegou, finalizou de óculos, finalizou de olho fechado. O Memphis fazer o que ele fez ontem não é filantropia, não. Ele ganha 6 pau por mês pra fazer isso, tá, otário? Não importa, o Guinegão Então dá uma segurada aí, ô Bambi. metade do que o Dá uma segurada aí, viu, Bambi? Ó, não é filantropia, não, otário. Não é filantropia, não, otário. Estratégia do Marcão. Eu tenho autorização da mãe. Da mãe? De quem? Da mãe. Mãe de quem? Da mãe, da sua mãe. E da mãe dele também. Minha? Vocês não podem se ofender. Não, da sua não, da dele. Lógico que podemos. O mano chamou o Marcos de otário. Eu quero ver se... Mas isso é um elogio pra esse canal, trouxa vai elogiar o Dorival. Não conheço. Quero ver se... Pelo contrário. O trouxa vai elogiar o Dorival. Pelo contrário, inclusive, por causa dele não foi uma goleada maior. Falou tudo. Olha, eu raramente concordo com o Mano, hein? O Mano tá certo mais uma vez. Mas a gente vai deixar o Sombra, é o comandante, é o líder, é o condutor. Mas é o seguinte, eu conheço a estratégia do Marcão. Ô, Danilo, na o moral, Marcão quer tirar o foco. Eu conheço a estratégia dele. Eu já vi galinha de Angola, já vi galinha caipira, nunca vi galinha recalcada. Então, os senhores aqui, parem de recalque e elogiem quem deve ser elogiado. Aqui, ó. Tá de brincadeira. Que é isso, mano? O que é isso aí? Vou pegar o seu Que é isso aí? Como é que é? O Memphis. Pacote? Pacote do quê? Ele fez Peraí. o gol, e daí? Deu a vitória pra nós. Muito obrigado, Memphis. Continue assim. E o bidão de meia? Continua. Vocês cansam de Você tá criticar. avaliando um jogo. Você não vê o jogo do Não Corinthians. importa, ontem... Você tá assisti avaliando ontem. um jogo. Eu tenho que avaliar Hoje não vai acabar. Oportunista. Tem que ver a história. O senhor é oportunista. Não, você. O senhor é um frouxo. Você. Não é oportunista, é um frouxo. Este aqui é o programa dos oportunistas do rádio. Vamos às manchetes. Do Estádio 97 informa. Lá na Neoquímica, São Paulo não tem química nenhum com esse estádio aí, né? Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 bandeirinhas de escanteio. Alvo fácil para um cara chamado Luciano, hein? Carrasco da equipe deles. Conte comigo aqui, ó. Corinthians 1, 2, 3. São Paulo, um só. Cobrem de mim. 3-0. Cobrem de mim. E o Memphis, né? Coitado do Sabino, procurando a bola até agora. Eu gostaria de ver ele em campo, viu? Porque eu acho que o Memphis pro São Paulo seria reforço. Gostei da estratégia do São Paulo de não passar do meio-campo no primeiro tempo, hein? Aí corre menos e não tem risco de machucar. Elas são ligeiros. Me disseram que o São Paulo tava cheio de desfalques, mas tirando o Lucas e o Oscar, a gente não conhecia ninguém, hein? Pra mim era o titular esse aí. Marcos Antônio e Bobadilha. É como se fosse Mineiro e Josué. E o Memphis, que fez o gol, comemorou fazendo fala muito, hein? Certeza foi pro De Paula, que narrou o gol dele constrangido de tanto que critica o cara. Não dá mais, né? Pô, já cansei já. E o Crespo, hein? Ano que vem quer jogadores com saúde. Ui! Os caras fortão, tipo o Marcão, assim. Tipo o Gulosão. O homem é tesudo, hein? Fala da nava, fala aí, Marcão. Tem 3 hoje. Eita! Fala da nava, fala aí, Marcão. Agora lá. Eita! Fala da nava, fala aí, Sombra. Fala da naba, fala aí, Sombra. E o último. Fala da naba, fala aí, Solô. Sotou. Fala da naba, fala aí, Solô.
Aliás, um abraço pro Jonathan do Escândalo que tá ouvindo nós aí, gerente lá do Escândalo. Tamo junto, São Paulo e Nato, hein? Tamo junto aí no Vintage, mano. Jonathan da nova geração. Tomou naba também. Ô, Sombra! Ô, Sombra! Ô, Marcão! Ô, Sombra! O Sabino não é o novo Valber? Nossa! É o Rudiger. É o Rudiger. E é incrível, Sombra, a mudança de postura do time do Crespo depois do Zubeldia. Incrível, Sombra. E a risada no final, Marcão? É o novo Rudiger. Eu fui iludido pelos comentários do Sombra, ele que chamava de novo Rudiger. Sou eu, o maior autor, né? Olha o gulosão. Insalubridades. E pode até o Ferreirinha fazer o favor de cometer um pênalti idiota também, em cima do tal do Bidon lá, que tava de costas lá pra ele, e foi, deu um encontrão nas costas lá. Cara, não tem nem o que discutir. Ficou muito claro na hora já, né, Marcão? Eu até pensei que o Bidon, ele valoriza um pouco, mas, cara, ele não faz questão nenhuma também. Mas ele dá nas costas, cara, não tem como. Não tem o que discutir. Então, o pênalti ali é bem marcado pela arbitragem. Aliás, o Daronco, no primeiro momento, ele não marca, né? O Mano e o Vieira estavam comentando aí que o Daronco hoje, ele apita muito mais pelo VAR do que propriamente com a apito. Muleta, vale a muleta pro Daronco. Ele espera, tipo, o VAR tomar a decisão, ele vai lá checar e aí ele ratifica ou não. O povo tá ansioso para ouvir Maurício. Pois não, Maurício? Pra você concordar depois. Imagina, De Paula. Pode começar aí, não tem erro não. Não, com relação mas é verdade isso. Fala do bom futebol do Memphis aí. O De Paula, como um bom FP... O quê? O que ele chega? Um bom FP, ele chega e fala assim, não, deixa o Mano trabalhar e falar um monte. Depois eu só tico embaixo falando, Isso. Tá, é isso aí. Concordo. Não, imagina. Aqui você tem... Menos trabalho, como né? que você pode dizer? Hierarquia. Como que é também aqui do Exército? Não, mas é que tá. Graduação. Uma coisa é hierarquia, outra coisa é puxação de saco. O No seu caso já é puxação de saco. ele é tipo o general do bagulho, entendeu? Imagina. Eu sou um soldado. Se fizer o raio-x, tem o De Paula ali, velho, pendurado. Você já subiu nessa patente. Um cabo, de repente. Cabo, tudo bem. Eu sou arma química. Então, mas com relação ao jogo, né, mano? A gente esperava que o Corinthians vencesse o São Paulo, não muito assim pelas condições do Corinthians, mas principalmente pela fragilidade do São Paulo. Quando eu vi a lista de desfalques do São Paulo, cara, pelo amor de Deus, e o Crespo tendo que colocar Patrick Lanza, Rafael Tolói, Luciano de armador, sabe? Eu olhei aquilo e falei, cara, time desmontado. O Corinthians tinha 2 desfalques importantes, né, mano? Raniel e Rodrigo Garro, que representam ali 40% do time. 2 caras ausentes simbolizam 40% do time do Corinthians pela qualidade, né? Mas eu esperava uma vitória. Confesso a você que ontem realmente era um dia que eu falava, cara, se não ganhar hoje, pelo amor de Deus, cara, não tem como, sabe? E a escalação do Dorival só me incomodou o fato dele colocar 3 zagueiros, né, com o Angileri pelo lado esquerdo. Eu não gosto do Angileri jogando como zagueiro, né? E ele deixou o Memphis no banco. Eu teria escalado o Memphis, colocado 3 atacantes, teria colocado o Memphis mais recuado, o Guinegão e o Yuri Alberto, e ter tirado o Angileri. Mas ele disse na entrevista coletiva que o departamento médico da Holanda manteve contato com o Corinthians, dizendo que o Memphis tinha dores, etc e tal, e não daria pra começar jogando. Aí tudo bem. E aí o jogo se desenrolou, né, mano? Com o Corinthians tomando conta das ações, São Paulo não pegou na bola, né? Corinthians dominando, mas o Corinthians não conseguia concluir a gol, né? Até que aos 25, 22 por aí, teve o pênalti infantil do Ferreirinha, e o Yuri Alberto bateu como tem que bater, fez o gol, Corinthians ficou à frente e depois controlou todo o primeiro tempo. São Paulo não fez nada, absolutamente nada. No segundo tempo, a alteração que o Crespo fez, tirando o Patrick Lanza, que não apresentou nada, colocou o Tapia, e principalmente a postura do São Paulo, acabou trazendo ao Corinthians problemas. Tanto é que saiu o gol do São Paulo e o jogo teve um certo equilíbrio. Aí depois o São Paulo acabou não conseguindo mais ser efetivo. O Dorival colocou o Memphis em lugar do Guinegão. Eu acho que ele errou de novo. Placar de 1-1 em casa. Pra que você ter 3 zagueiros com o São Paulo com o time que tava? Tira o Angileri e põe o Memphis. Deixa o Guinegão. Põe 3 atacantes. Você tá precisando do resultado. Mas ele não, insistiu com manter os 3 zagueiros, até que o Pablo Maia acabou entregando a paçoca, e o Memphis, com a qualidade que ele tem, acaba dando uma caneta e marcando o gol, que aí encaminha a vitória. E depois o Vitinho acaba acertando um belo chute na trave e o Yuri acaba fazendo o 3º gol, né? Enfim, o Corinthians, acho que no primeiro tempo dominou completamente o jogo, né, mano? Mas fez um gol apenas, o Rafael não fez nenhuma defesa. No segundo tempo tomou sustos, mas depois, no decorrer,
acabou conseguindo a vitória, cravando 3 pontos importantíssimos. E, cara, tem que comemorar a vitória em clássico, mais uma. Corinthians aí ganhando de Palmeiras, ganhando de São Paulo, ganhando de Santos também no ano. Sempre carimbando clássicos, tal. É importante isso pra sequência. E gostei muito, mano, do André Luiz, cara. O garoto entrou de novo, sabe? Entrou de novo, conseguiu fazer o início da jogada do gol, do terceiro gol ali. Passadas largas, é um garoto muito interessante que briga ali por uma posição no meio de campo, ali com o Breno Bidon, com o Maicon, esses caras aí. Até o próprio Carrilho, que não jogou nada ontem também, tá voltando de lesão, mas o Carrilho andou em campo. Mas o André Luiz realmente, dessa nova geração aí, cara, até mais que o Guinegão, na minha opinião, é o garoto que, sinceramente, pra mim, mano, é o que mais promete dessa base do Corinthians. Concordo contigo, De Paula. Esse moleque, ele lembra muito o Rincon, até no porte físico dele. É claro, guardadas as proporções, o Rincon era um jogador aí que... O Rincon, ele tinha talvez uma qualidade técnica até um pouco maior, né, do que o garoto. Mas esse moleque, ele é muito bom de bola, cara. Ele é muito bom de bola. Que o Rincon, pra quem não lembra, ele começou jogando de meia, né? Depois, com o passar do tempo na carreira, aí ele começou a recuar pra jogar lá de volante. Mas o Rincon começou jogando lá avançadão, lá de 10. Então, o André, eu concordo com você, De Paula. É um moleque muito forte, é um moleque que tem qualidade, porque não é só força, é qualidade também. E eu acho que o Dorival poderia dar um pouco mais de chances pra ele. Como poderia ontem ter dado chance pro Dieguinho, que fez uma boa partida contra o Ceará, mas ontem, novamente, ao invés de colocar o moleque pra dar uma moral, ele põe o Romero. Aí não dá pra entender umas coisas dessas, mas enfim. Com relação ao jogo, eu concordo, De Paula, em número general. O Corinthians, ele começou bem o primeiro tempo ali, praticamente dominando o São Paulo. O Corinthians, ele tinha o jogo na mão, apesar de não ter criado lá grandes chances de gol. Teve uma chance muito perigosa com o Mateuzinho lá, logo com 5 minutos. Depois aí com 20 e pouco saiu o pênalti lá do Ferreirinha em cima do Bidon, o Yuri Alberto converteu. Quando volta pro segundo tempo, De Paula, é isso sim que a gente precisa cobrar, porque quando eu falo que é um elenco vagabundo, e a partida de ontem mostra isso. O primeiro tempo foi um primeiro tempo exemplar, apesar de não ter conseguido massacrar o São Paulo, mas em termos de postura, em termos de entrega, de raça, iniciativa, o Corinthians dominou o São Paulo. Dominou o São Paulo. Só que no segundo tempo, dá a impressão que esses caras vão lá e acham que estão no resort. Vão voltar pra tocar de ladinho. E ao invés de continuar com aquele ímpeto, De Paula, por mais que digam, mas não dá pra você jogar 90 minutos como o Corinthians fez no primeiro tempo. Concordo. Mas nada justifica você já voltar com 0 do segundo tempo, dando a bola pro adversário. O Corinthians dava a bola pro adversário e falava, São Paulo, me ataque. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Você jogando em casa para 46 mil pessoas, você precisa continuar macetando o adversário e não deixar os caras gostarem do jogo. O São Paulo não é que ele voltou a 200 por hora. Ele percebeu a iniciativa do Corinthians que parou de acontecer. Ele percebeu que o Corinthians, ele falou, vou jogar no contra-ataque. E aí o São Paulo começou a trabalhar a bola, tanto que empatou com méritos. Tava melhor que o Corinthians naquela altura do jogo, só que aí a gente precisa realmente também frisar a postura do Corinthians. Porque mesmo diante de um gol que o Corinthians sofreu, De Paula, em outros momentos já ia entrar em parafuso, já ia ser aquela merda de tomar uma virada em casa, e mesmo assim o Corinthians ele não sucumbiu. E aí sim, eu acho que é um erro do Dorival. Meu irmão falou, fala do Dorival. Falo. Pra mim o Dorival demorou pra mexer. O Corinthians, De Paula, quando ele toma o gol do São Paulo e ele vendo a apatia do time do Corinthians, ele já deveria ter mudado logo com 5 minutos do segundo tempo. Porque o volume de jogo do São Paulo tava na cara que o São Paulo ia buscar o gol de empate. E o Dorival, de forma omissa, vendo tudo isso acontecer, esperou demais. E eu concordo com você, eu não tiraria o Guinegão, não. O Guinegão, pra mim, foi um dos melhores do primeiro tempo do Corinthians, não merecia ter saído, por mais que o Memphis deveria entrar, porque aí é a hora que você precisa colocar os caras lá e falar, resolve aí, você não ganha 6 conto, e ontem ele resolveu. Ontem eu tiro o chapéu pro Memphis, um golaço, e aí as pessoas vai falar do Memphis agora, continuo falando. Pra mim, a relação custo-benefício do Memphis ainda é de dívida com o Corinthians, não é de lucro. O Memphis, ele poderia fazer isso pelo menos 2 vezes por semana. Pela qualidade que ele tem que chamar essa responsabilidade. Ele tem... Inclusive ontem, eu mandar um abraço aqui também pro Paulo Andrade, Sombra, ouvinte nosso aí do Estádio 97. Ontem na transmissão, não sei se vocês chegaram a ouvir, depois aí, porque viralizou isso daí, Sombra. Puta, o Ricardinho, mas descendo a ripa, velho, no Memphis. Olha, porque o Memphis é isso. E não que ele não tivesse razão. Não que ele não tivesse razão, porque eu também dei sua ripa no Memphis e concordo com o argumento que ele estava utilizando. Só que ele deu um azar, Sombra, porque ele estava falando exatamente do Memphis na hora que o Corinthians está construindo a jogada para fazer o segundo gol. E na hora que ele para de falar... Oi? O De Paula também, mano.
30 segundos antes do gol, ele tava descendo a lenha. Tava mesmo. Mas o Memphis, e o De Paulo, o Memphis, ele tinha dado um chute horroroso 2 minutos antes. Sim. E aí, naquela hora que o Corinthians tá construindo a jogada, velho, o Ricardinho já dá praticamente a bola de volta pro Paulo Andrade. Na hora que o Memphis tá dominando, já dando a caneta no Sabino, velho. Puta, aí os caras pesando a do Ricardinho pra cacete, velho. Mas enfim. O Memphis fez um golaço, ontem fez o que ele é pago e muito bem pago pra fazer, e um outro cara, De Paula, que mostrou personalidade, apesar de também estar voltando de lesão, eu acho que se bem trabalhado ele pode ser mais uma alternativa nesse meio campo, que muitas vezes aí carece de qualidade, que é o próprio Vitinho. O tapa que ele deu lá no terceiro gol do Corinthians, aí que a bola explodiu na trave e o Yuri Alberto fez na sequência, por mais que o Vitinho também tenha errado alguns passes idiotas ali, e é um cara que precisa melhorar nesse quesito também, mas eu acho que pode ser mais uma alternativa, porque eu prefiro 1000 vezes acreditar num Vitinho do que num monte de tranqueira que o Dorival vive apostando. E apesar do primeiro tempo ter sido bom, De Paulo, eu também odeio o Corinthians com 3 zagueiros, cara. Odeio. É que o São Paulo ontem, com os desfalques que tinha, facilitou a vida do Corinthians também. Mas que o Corinthians mereceu a vitória aí pelo conjunto da obra, mereceu. Mas a gente não pode também tapar o sol com a peneira. Mas eram 3 zagueiros muito no papel. Porque o Corinthians... ele deixava o Bidu lá na frente. Quase de ponta, né? Quase de ponta. Não, mas ô Sombra, não, mas os 3 zagueiros do Corinthians, o Bidu não tá contando. Você tinha o Tchoca, o Gustavo Henrique e o Angileri. Aí você tinha um meio campo, que aí quando você tem praticamente aí os alas, eles não têm a função defensiva. Você tá jogando com o Mateuzinho na direita e o Bidu na esquerda, com 2 volantes ali cobrindo a saída de bola da zaga e um meia na criação ali, que seria o papel do Bidon. É que o Bidu, eu via ele, assim, muito ofensivo. Muito ofensivo. Que o melhor que ele faz é ser ofensivo, na verdade, o Matheus Bidu. Ele ofensivamente ele é muito bom. O que eu questiono, e o Mano também questiona, é você com o São Paulo frágil, placar de 1-1 em Itaquera, você manter 3 zagueiros e trocar um atacante por outro. Mas vocês dominaram o primeiro tempo? Como o primeiro tempo. Ô Sombra, o Corinthians dominou. Eu tô valorizando a vitória do Corinthians. Só que o Rafael não fez uma defesa. Não teve um chute no gol. Você tem o domínio territorial. Você pega... tem gente que adora número. Não é muito inerente à falta de qualidade dos atletas? Eu acho que taticamente vocês estavam muito bem taticamente, dispostos. Mas você não conseguia chutar. O Marcão falou. Palmeiras armou... O São Paulo armou um ferrolho ali à frente. Não conseguia penetrar. Agora, número é uma coisa. O pessoal que analisa só por número também, eu questiono demais quem analisa futebol por número. Porque, vai lá, Corinthians teve 80% de posse de bola, o São Paulo 20% no primeiro tempo. Foi 1-0 com gol de pênalti. Então, assim, eu acho muito relativo você... Breno Bidon acertou 300 passes. 188 pra trás e os demais pro lado. Mas ele jogou bem. Entendeu? Jogou. Eu tô dando exemplos. Que, assim, vitória que ontem ele jogou bem. Sim, mas quem trabalha ontem eu achei que o Bidon foi bem também. Foi bem o Bidon. Ontem ele foi bem. Eu tô trazendo elementos que fazem assim, quem só fala de número, o cara tem que ver o jogo. Claro. Os 90 minutos, a movimentação do cara dentro do campo. Esse pessoal que analisa por número, vai trabalhar na loteca da Caixa, vai trabalhar com estatística em banco. Pelo amor de Deus, cara. Já encostamos nos caras, hein, De Paula? Já empatamos em tudo lá, tá tudo empatado. Corinthians e São Paulo aí, em todos os quesitos tá empatado. Assim, agora o São Paulo tem que torcer pro Corinthians ser campeão da Copa do Brasil. Tá de brincadeira. Pra sobrar a vaguinha ali pra pré-Libertadores. Não, pra ser o Cruzeiro. Porque nós estamos indo pra cima, mano. Agora, São Paulo, porque eu quero que se dane. Verdade. Agora é tudo nosso. Que se dane. O que é isso? Quero que se dane. Não. O Danilo tá fazendo conta ali. O Danilo tá fazendo conta. Eu tenho uma pergunta pro Maurício, Sombra. Qual que é a nota hoje do DJ, ô Maurício? O Dorival, pra mim, ontem eu dei 3, hoje nota 4. Não. O cara ganhou o clássico. Galinha recalcada. Ó, seguinte, Sombra, o Mano, ele pede o tal do Guinegão. O Guinegão praticamente não pegou na bola. Quando ele teve a única oportunidade... Aonde? Você não viu o jogo? Ele saiu na cara do Rafael e chutou o olho fechado. Fez absolutamente nada. Cansou de meter ele deu um passo pro Yuri Alberto no primeiro tempo, que o Yuri Alberto se atrapalhou, idiota. Cansou de meter o pau no Bidon de meio. O Bidon jogou pra cacete. Cansou de meter o pau no Depay. Jogou pra cacete aonde? Depay. O senhor é um frouxo, recalcado. Bacana. Esses caras aí, deixa eu falar pra você, ó. Isso aí, ó, não é mais que obrigação. Esses caras do Corinthians, hoje ele tem a 3ª ou 4ª maior folha salarial do Brasil. E ninguém tá fazendo filantropia lá, não, cidadão. O Guinegão também não, ele recebe salário, não joga de graça. Mas aí que tá, o Guinegão, pra você que viu o jogo com a televisão desligada e falou que ele não pegou na bola, que ele não jogou nada. Melhor da partida. O Guinegão, ele deu o passe pro Yuri Alberto ali, que ele se atrapalhou na cara do Rafael naquele lance ali. Já poderia ter sido
sido o primeiro gol do Corinthians, antes mesmo dele marcar o gol de pênalti. Não, foi depois que ele marcou o gol de pênalti, teve esse lance aí, que o Guinegão deixou ele na cara do gol. Você fala que o Guinegão não jogou nada, você viu o jogo de TV desligado. E eu quero ver o que você vai falar os do Yuri Alberto, que ontem você falou que voltou a ser o Finazzi bonito, que era inoperante. A fase dele era essa. Você vai falar do Yuri Alberto hoje. Mas é que tá, ô cidadão, o Yuri Alberto, ele decidiu o jogo ontem lá fazendo 2 gols, um no primeiro tempo e outro no segundo. Parabéns pro Yuri Alberto. Repito, não fez mais que obrigação. Ô, mano. Ele não tá fazendo filantropia no Corinthians, não, cidadão. Daqui a pouco você volta a pedir ele na seleção Quando merece o elogio. O senhor é oportunista. Não, pelo contrário. Ô, mano. Eu não peço jogador em seleção brasileira. Ó, torcedor que pede jogador em seleção brasileira é burro. Quem tem que torcer pra jogador ser convocado é o próprio cara e a família dele. O torcedor, meu jogador tem que ir pra seleção, eu quero que a seleção brasileira se lixe. Então esse é um cortezinho do Energia 97 com o Mano zoando seu irmão aí, o Marcão. Cara, no início, quando eu comecei a acompanhar eles, eu pensava que o Mano torcia pro Corinthians e pro São Paulo. Porque antigamente eles eram mais parecidos, hoje nem tanto. Dá pra gente diferenciar ali. Eu lembro que eu ficava com raiva. Pô, o cara torce pro Corinthians e depois vai fazer negócio do São Paulo. Depois descobri que eram gêmeos, né? Isso há uns 10 anos atrás. Mas é isso aí, cara. Coringão aí vencendo 3-1. Primeiro tempo, ok. Jogou muito, mas segundo tempo ali no início, até os 30 minutos, completamente, cara, irreconhecível. Meu medo é isso para a semifinal da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil contra o Cruzeiro não pode falhar um segundo, cara. Se falhar ali, os caras vão fazer gol, não tem jeito. Então é isso. Coringão agora pega o Cruzeiro domingo, o mesmo Cruzeiro da semifinal da Copa do Brasil. Vai ter pouco tempo de treino. Pelo que eu vi, se representou hoje à tarde. Talvez nem treine amanhã e já vai pro jogo domingo à noite. Aí vai ter uma semana inteira de descanso ali para pegar o Botafogo em casa, depois o Fortaleza fora e fecha contra o Juventude em casa. Bom que, dependendo da pontuação do Corinthians, já dá até para poupar no último jogo contra o Juventude, né? Se não estiver disputando ali Libertadores, se não tiver mais chance, dá para poupar para essa fase aí. Então isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo, Fiel. Valeu, é nóis.